Bom, vamos começar o nosso conteúdo exclusivo. Nós estamos falando durante toda essa semana sobre o olhar de Deus sobre a prosperidade, né? Como Deus enxerga a prosperidade, o que é prosperidade aos olhos de Deus, né? A gente começou ontem pela manhã e já trouxemos muitos conceitos importantes aqui. Se você ainda não pegou, não viu, existe uma live ainda que está aí, que foi feita ontem à noite, está no nosso perfil aí no Instagram. Ela permanece aí. Depois de terminar essa live, você pode maratonar aí e ver a próxima live também. E também quero avisar que lá no nosso canal, no portal do YouTube, lá, Portal Marcelo Carvalho, já estão disponíveis todas as lives, ou praticamente todas as lives sobre família. Sobe lá, indica para as pessoas, assista de novo, né? Reforça esse ensino tão poderoso que nós tivemos na semana passada e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Gente, eu quero ver vocês compartilhando aí, vamos lá. Pois bem, ontem nós falamos o seguinte, que muitas pessoas não prosperam porque acham que Deus está fazendo de tudo para mantê-las pobres, né? Ou humildes. As pessoas até confundem pobreza com humildade. E eu já falei isso aqui 1, 2, 3 vezes, vou falar de novo, que pobreza e humildade não são sinônimos, né? Pobreza é uma coisa, humildade é outra, completamente diferente. Se você for para o simples dicionário português, você vai ver que há uma diferença, uma distância absurda entre pobreza e humildade, né? Humildade é uma condição do coração, humildade é um posicionamento espiritual, né? É uma posição espiritual em Deus, de ser humilde. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? É uma questão de posicionamento no coração ou no espírito. Jesus era manso e humilde, mas nunca foi pobre. Como assim, pastor, Jesus nunca foi pobre? Bom, nesses dias eu vou ter uma live só para isso, só para te mostrar em versículos bíblicos que de fato Jesus nunca foi pobre, né? E as pessoas infelizmente pegam textos distorcidamente para tentar justificar a pobreza de Jesus e não tem como justificar, é impossível se justificar. Agora é óbvio que também Jesus não demonstrou, né, toda a sua prosperidade por meio de uma, como é que eu vou dizer, ostentação de bens e riqueza. Ao contrário, ele usou tudo o que tinha em prol de um único propósito, que era o seu propósito existencial, construir uma casa para Deus, né? E ele alcançou porque investiu tudo nisso. Assim como a vida de Davi foi pautada em conquistas para construir um templo para o Deus vivo, assim também a vida de Jesus foi uma vida de conquistas para construir um templo para o Deus vivo. A diferença é que Davi construiu um templo feito por mãos humanas e Jesus construiu a igreja, ou seja, eu e você, para que Deus morasse em nós. Então, todos os recursos que chegaram às mãos de Jesus foram cambiados, né? Foram conduzidos a esse propósito que é a morte na cruz, para que nós pudéssemos hoje ter vida e vida em abundância. A gente pudesse ter Deus habitando dentro de nós. Então, conhecer os pensamentos de Deus e segui-los é a garantia de uma vida de prosperidade. Veja, nós vimos ontem à noite em Jeremias 29:11 que diz assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Ou seja, ele diz assim, o que é que Jeremias está dizendo? Às vezes tem gente que acha que Deus está fazendo de tudo para mantê-los pobres. Pense nisso. Rapaz, Deus não está querendo me abençoar. Eu fiz algo errado e Deus não está querendo me abençoar. Deus está querendo me ensinar alguma coisa para a pobreza. Veja, quando a gente pensa dessa maneira, a gente está achando que Deus está tramando coisas para nos deixar pobre ou para boicotar o nosso sucesso. É como se Deus estivesse o tempo todo tramando coisas para que eu não alcançasse sucesso. Aí Deus diz, ei, o que você está pensando a meu respeito? Como é que você pode achar que eu estou tramando contra você? Você não sabe o que eu estou pensando. Homem nenhum sabe, né? E poderia saber se levasse em consideração aquilo que a palavra de Deus diz. Então homem nenhum pode especular o que Deus possa estar pensando a nosso respeito. E Deus diz, ei, você não sabe o que eu estou pensando a seu respeito. Eu sei o que eu estou pensando a seu respeito. Você está achando que eu estou pensando mal sobre você, ou tramando o mal, né, o que você considera ruim contra você. Pois eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. E eu não estou tramando mal, senão bem. Eu quero, na verdade, é dar para você o fim que você tanto deseja. Eu quero dar para você o fim que você tanto deseja. Veja, Deus não disse eu quero dar para você o fim que eu desejo. O que você quer não me importa. Tem gente que acha que o que ele particularmente quer não importa. Que Deus não está muito importando. É como se Deus tivesse feito um monte de robozinhos para andar num trilho. Se eu quiser sair um pouquinho e ir aqui, não, Deus, não quero que você vá para aí, não quero que você vá para cá. Não, meu irmão, é você que determina para onde você quer ir. É você que determina o que você quer. Veja que ele diz, eu vou te dar o fim que você deseja. Né? É importante a gente ter desejos.
É importante a gente buscar coisas desde que isso esteja em linha com a vontade de Deus. Desde que isso esteja em linha com o propósito de Deus para a nossa vida, né? Deus não vai cooperar, por exemplo, para você fazer algo errado, né? Para você roubar, né? Deus não vai vou te dar uma estratégia para você roubar um banco para ficar rico. Não, Deus não vai, né? Não, mas esse é os meus pensamentos, esse é o meu desejo. Bom, nesse desejo Deus não coopera não, de forma nenhuma. Mas ele diz, eu estou pensando bem sobre você, buscando estratégias boas para você. Sim, eu estou buscando bem e não mal sobre você. Para dar a você o fim que você deseja, desde que o fim que você deseja esteja em linha com o propósito da sua existência, né? Por quê? Porque se estiver fora, isso vai trazer dano para a tua vida. Não é que Deus não quer. As pessoas acham que o pecado é aquilo que Deus não quer que a gente faça. É bom, mas Deus não quer, eu posso fazer o quê? Se Deus dissesse, não, está liberado, ia ser bom demais. Deixa eu te dizer uma coisa, pecado não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a gente. Fere a Deus porque vai na contramão daquilo que o Criador fez. É a mesma coisa, imagina alguém que fez um engenheiro, por exemplo, ou melhor, vou te dar um exemplo. Imagina, eu escrevi 6 livros. Tenho 6 livros escritos. Aí eu te dou 6 livros de presente. Os meus 6 livros eu te dou de presente, né? Olha, tá aqui, ó. Escrevi os livros que eu te dar de presente, esses livros, tá aqui. Aí eu ligo pra você e disse, aí, cara, tu já leu meus livros? Ou você, mulher, já leu meus livros? Não, pastor, ainda não li, mas eu vou ler. Assim que eu tiver um tempo eu vou ler. Eu digo, tá bom. Aí você me convidou, pastor, vamos na minha casa amanhã, vamos tomar um café? Eu disse, vamos tomar um café sim. Vou na sua casa. Beleza. Aí eu disse, tu já leu meus livros? Não, mas eu vou ler, pastor. Semana que vem eu leio. Eu disse, beleza, eu vou na tua casa. Quando eu chego na tua casa, eu sento no sofá e o sofá tá meio capenga, perrengando assim, sabe, com a perna meio quebrada? E eu sentado no seu sofá. Eu disse, também igual, pastor, peraí só um pouquinho, porque é o calço que não tá muito bom não. Peraí só ajeitar o calço aqui. Quando eu olho o calço, os calços são os meus livros. Veja, eu te dei um presente, são 6 livros. Aí você não leu os livros e colocou os livros como calço do sofá, né? Bom, vai estragar os livros? Vai prejudicar a mim ou a você? Eu tenho mais livros lá. Vai prejudicar você. Agora eu vou dizer para você que eu não vou ficar triste de eu ter feito algo com tanto carinho, com tanto amor, com tanto esmero, te presentear e você usar esses livros como algo distinto daquilo que eu, como escritor, propus para que ele funcionasse. Eu vou ficar triste, claro que eu vou ficar triste. Então veja, o pecado é isso, mas não fere Deus em nada, né? Deus te criou para ser uma bênção. Você quer ser um problema? O problema é seu. Agora, não vai deixar Deus triste? Vai, porque Deus não te criou para ser um problema, Deus te criou para ser uma bênção, né? Mas não afeta Deus em nada, absolutamente nada. Então, veja, quando a Bíblia diz que quer dar para você o fim que você deseja, desde que os seus desejos estejam em linha com o propósito existencial da sua vida, é para que você não sofra dano, né? Então veja, você enricar, você prosperar financeiramente, ser muito bem-aventurado e ficar preso no dinheiro, né? Se tornar alguém avarento. Bom, se Deus, que é onisciente, já sabe dessa probabilidade porque conhece o teu coração, você acha que Deus vai fazer esforço para isso? Não vai não, porque Ele sabe que uma vez que você toma posse disso, você vai colocar o dinheiro no lugar dele. Agora, você quiser, o problema é seu, pode ir. Agora, isso vai deixar Deus triste, obviamente, né? Então veja, Deus diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Ou seja, muda a tua mente de achar que Deus não está interessado na tua prosperidade. Veja o que nós lemos lá em Salmos 35, 27. Ele diz assim, glorificado seja o Senhor que tem prazer na prosperidade dos seus servos. Glorificado seja o Senhor que tem prazer na prosperidade dos seus servos. Então Deus tem prazer na nossa prosperidade. Deus é Pai e quer ver o nosso progresso. Deus é Pai e nos quer ver avançando, crescendo a cada dia. Deus é nosso Pai e só quer o nosso bem. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. São pensamentos de paz. Não é pensamento de mal, não é boicote que eu estou fazendo na tua vida. Eu quero dar a você o fim que você deseja. Mas, para isso, você tem que conhecer os pensamentos de Deus, né? A única forma de você alcançar, de fato, a plenitude da felicidade, né? E eu não quero dizer aqui que todo mundo, para ser feliz, vai ter que ser um milionário, porque isso é mentira. Nós vamos ver aqui que isso é relativo, né? Imagina, alguém que é pedreiro, por exemplo. Eu vou dizer que ele só é próspero se um dia ele tiver uma construtora?
Pô, nem todo pedreiro vai ter construtora não, gente. A gente tem que ser sincero e honesto. Agora eu vou te dizer, tem muito pedreiro que é mais próspero do que donos de construtora, né? O importante para um pedreiro é nunca lhe faltar serviço, ser valorizado, ter paz em casa, ter uma família abençoada, né? Ter tudo em ampla suficiência na sua casa. Pronto, ele é homem próspero, independente da condição em que ele esteja vivendo, ou do lugar onde ele esteja vivendo, né? Não é o acúmulo de bens e riqueza que determina se alguém é abençoado ou não, né? É a vida que ele vive, é isso que é a jornada que ele percorre. Como ele percorre essa jornada determina o quanto ele é próspero ou não, né? Porque senão a gente cria uma coisa desajustada, né? E acaba criando um monstro. E a gente não quer isso aqui, né? Tem que ter esse equilíbrio, tem que trazer essas coisas para o equilíbrio. Então conhecer os pensamentos de Deus é o caminho seguro de você encontrar a tão sonhada felicidade ou a prosperidade. Até porque prosperidade é relativa. É relativa. Eu quero que você olhe comigo esse texto em Provérbios capítulo 13. Provérbios 13, verso 7. Veja, Provérbios capítulo 13, verso 7 diz assim: uns se dizem ricos, sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Veja que coisa maravilhosa. Uns se dizem ricos, sem terem nada. E outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Então veja, existe uma perspectiva de mente aí desse aspecto, né? As pessoas às vezes têm muita coisa, é próspero, mas criou um conceito diferente para si mesmo de prosperidade e não consegue se encontrar dentro desse conceito. Até porque o ter, irmãos, é um saquetel sem fundo. Quanto mais você tem, mais você quer. Se você botar sua expectativa de vida no ter, apenas no ter, quanto mais você tem, mais você quer. Isso nunca vai te satisfazer. Vai ficar correndo, e daqui a pouco está escravizado, né, por aquilo que almeja. Então, primeira coisa, você tem que aprender a desfrutar do que tem, ser grato por aquilo que você tem. Ter um coração agradecido. Imagina Adão no Éden. Deus chega para Adão, coloca ele no Éden, onde ele tinha tudo, e diz: coma livremente de todas as árvores do jardim. Coma livremente de todas as árvores do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, coma livremente de todas, menos uma. Quantas árvores tinha ali? Sei lá, tinha um monte, né? Eram muitas. Mas ele diz: coma de todas, menos de uma. Raciocina comigo. Se Adão naquele momento tivesse um coração grato por todas as árvores que ele tinha acesso e começasse experimentando uma por uma e levando tempo de gratidão por cada uma delas, Adão certamente tinha vivido 930 anos e nunca tinha conhecido a árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, ainda que ele tivesse acesso a todas, ele passou a cobiçar que ele não podia. É isso que dá quando você coloca a sua vida na perspectiva do ter e não do ser. Se ele entender, se eu sou bem sucedido, eu sou imagem de Deus, ele nunca teria caído na bobagem de ouvir o diabo dizendo: coma daqui você não pode, para se tornar igual a Deus. Se ele soubesse que ele já era, né? Então veja, quando eu olho para essa perspectiva de você ter muita coisa disponível e não ser grato, você se torna mesquinho, egoísta, miserável, né? Não grato. Quando você é grato pelo que tem, você deixa de cobiçar o que não tem. Ou seja, você não se torna alguém cobiçoso quando você é grato. A gratidão, ela te vacina contra a soberba. Gratidão é a vacina da soberba. Veja, e da cobiça. Se Adão fosse grato por tudo que tinha, não teria tempo de pensar no que não tinha. Né? Pensa em tudo que você tem hoje e comece a ser grato por aquilo que você tem. Você vai ver, você não vai ter tempo de pensar no que não tem. Mas tem gente que está rodeado de coisas boas, mas só pensa no que não tem. Ah, mas olha, eu tenho tudo isso, mas não vale a pena porque eu não tenho aquilo. Gente, pelo amor de Deus, desfruta do que tu tem primeiro. Para de olhar para o que não tem. Né? Esse é um princípio de sabedoria. A gratidão no coração te vacina contra a cobiça e a soberba.
faz isso. Então veja, uns acreditam que são pobres tendo muito, outros acreditam que é rico não tendo nada. É exatamente o que o versículo diz em Provérbios capítulo 13, verso 7. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Veja, eu dei esse exemplo aqui ontem pela manhã, e eu vou mostrar para você de novo dentro dessa perspectiva. Alguns anos atrás, eu acredito que uns 8 anos atrás, eu acredito que por aí, uns 8 anos atrás, eu fui convidado para ir na casa de uma pessoa específica, né? Queria que o senhor fosse na nossa casa, é uma casa boa, porque a gente comprou na época da nossa... quando a gente recebeu uma grande herança, né? Era alguém que era tido como bem-sucedido aqui na região, e nós fomos lá na casa dessa pessoa. Eles tinham gastado absurdos para construir aquela casa. Na verdade, construir não, compraram uma casa e reformaram a casa. Irmãos, eu fui lá na casa, e eu quero dizer, bens não fala nada, mas demonstra o espírito que habita nas pessoas, né? O estilo de vida que as pessoas vivem. E nós chegamos nessa casa, que era uma casa relativamente grande, mas foi reformada. E foi reformada, irmãos, sem um arquiteto. Foi reformado sem um engenheiro. Ou seja, era... como é que eu vou dizer? Um cortiço, na verdade. Era uma favela de luxo. Porque era um monte de puxadinhos dentro dessa casa. Uma coisa estranha. Sabe o que é estranha? Desse jeito. E aí entrava e tinha... as pessoas criavam lá pets, né? Gatos e cachorros. E esses pets faziam as suas necessidades dentro da casa. Deitavam em sofás e camas. Irmãos, desculpa a expressão, uma nojeira o negócio. Você chegar numa cama ou num sofá, sentar e ter pelo. Eu não gosto nem de pelo de gente, que dirá de bicho, né? E você vê pelo. Você chega numa cama branca, forrada, e você vê pelo de cabelo de quem dormiu, né? Você vê uma fronha colocada com a cabeça de quem colocou amarela, né? De alguém que se diz rico. Aí você senta para tomar um café, a pessoa vem com uma garrafa térmica com a alça quebrada, emendada com Durepox. Aí vem com as xícaras, coloca, mas não tem 6 xícaras, tem que ser 2 ou 3, e uma de outra e outra de outra, porque não tem um conjunto de xícaras. E eu te pergunto, para quem se diz rico, o que é um conjunto de xícaras, gente? Pelo amor de Deus, né? Tem um conjunto de 6 xícaras, quebra uma, quebra 2 e vai juntando. Pelo amor de Jesus, né? Aí chega na hora de trazer alguma coisa, vamos servir um cachorro quente. Aí em vez de colocar no Marinex, que custa às vezes nessas lojas de R$1,99, R$9, R$10, a pessoa vem com um caldeirão, né? Amassado, sem alça, quebrado, ou uma caçarola com cabo queimado. E a metade preta, irmão, de sujeira, né? De fogão. E você olha para o fogão daquilo, né? Daquela casa, um fogão preto, né? Com o acendedor quebrado. Você olha para uma tomada na parede quebrada. Gente, não é falta de dinheiro, é falta de visão, é falta de excelência. E aí a pessoa se diz rica. E na minha opinião é pobre de espírito. É uma pessoa pobre. Carrega uma pobreza dentro de si mesmo. Não adianta você tirar as pessoas de dentro da favela se não tirar a favela de dentro das pessoas. Isso é pobreza. Mas ao passo que você vai muitas vezes no interior, eu tenho certeza que aqui em Minas Gerais é a mesma coisa, até porque eu já fui em muitos lugares aqui em Minas Gerais. Você chega naqueles interiorzinhos, as casas feitas de pau a pique, pintada com cal, né, branco, o piso batido, irmãos, mas eles passam algo que eles buscam lá na beira do rio, uma lamazinha, um negócio, e eles passam, o negócio tá brilhando, e você chega na cozinha, eles pegaram os alumínios e foram para a beira do rio com bucha de mato, bucha vegetal e areia. E eles lavam aquelas panelinhas deles lá, e aquelas panelinhas deles lá estão brilhando, que serve como espelho. Você pede água num lugar desse, eles te trazem com excelência. Ainda que eles tenham um copo só, mas é limpo, é uma coisa organizada. Você vê os lençóis branquinhos pendurados nos varais. O que é isso se não uma riqueza para aquela pessoa que vive ali? Pergunta se ela quer sair de lá, né? O que é pobreza e o que é riqueza para você? Então deixa eu te falar uma coisa. Contar uma história para você, né? Diz que um grande empresário aqui de São Paulo, diz que essa história foi real. Tirou
férias e foi para Trancoso, lá na Bahia, em um belo resort. Foi para lá, passar as férias lá. E aí lá para as 10 horas da manhã, ele saiu do seu quarto, tomou um bom café e disse: eu quero me isolar um pouco aqui do agito, vou lá para o cantinho do resort, na divisa de cerca já lá do resort, e vou botar a minha rede debaixo daquele pé de caju, aquele cajueiro lá, e vou deitar lá e ficar um pouco. E aí ele foi, pediu alguém, armou uma rede lá naquele cajueiro. Tem certeza que o senhor quer ficar aqui isolado? Quer ficar aqui sozinho. E aí botou a sua rede e deitou debaixo daquele cajueiro e está lá deitado. E aí, para sua surpresa, ele olhou para o lado, tinha uma casinha de um pescador, próximo assim uns 30 metros. E também um cajueiro quase na divisa do outro lado. Uma redezinha, obviamente que muito mais simples. E um pescadorzinho com um chapeuzinho de palha deitado às 10 horas da manhã também. O grande empresário do lado de cá e o pescador do lado de lá. E o empresário, obviamente, querendo aprender, né? Porque prospera quem aprende todos os dias. Disse: moço, o senhor mora aqui? Ele disse: moro. Tem quanto tempo? Ele disse: a vida inteira. Nasci aqui e moro aqui. Meus pais moravam aqui e eu moro aqui. Diz: o que o senhor faz todos os dias? Ele disse: eu pesco. Ué, mas são 10 horas da manhã, o senhor já está em casa? Ele disse: não, eu pesco cedo, né? Cedo que horas? Eu saio de casa às 4 da manhã, moço. 3, 4 horas da manhã, a gente pega o mar aí e pesca, e 7 horas, no máximo, eu já estou em casa de volta. Ele disse: mas o senhor volta às 7 horas porque não tem mais peixe para pegar? Ele disse: não, porque eu já peguei o suficiente. Ele disse: é mesmo? Ele disse: é. Quantos quilos de peixe o senhor pega? Ele disse: uns 100 quilos por dia. Isso dá quanto em dinheiro? Ele disse: não, dá o suficiente para mim viver hoje. Amanhã tem mais, eu vou lá e pesco de novo. E ele disse: mas se o senhor ficasse até mais tarde, pegaria mais? Ele disse: o tanto que eu quisesse. Se eu quisesse ficar o dia inteiro lá, eu pegava 10 vezes, pegava 100 quilos, 200 quilos de peixe, mas a gente fica até 7 horas, pega 100 quilos, tá bom. Ele disse: o senhor nunca parou para pensar que se o senhor se esforçasse um pouquinho mais, né? Ficasse aí até pelo menos meio-dia, o senhor podia quintuplicar essa quantidade, 500 quilos de peixe. De repente o senhor podia juntar com os outros seus amigos aí, ó, 10, como o senhor já tinha certamente aí 5 toneladas de peixe, né? 5 mil quilos de peixe. Abriria uma cooperativa, né? Eu sou bom nesse negócio, hein? A gente abriria uma cooperativa para vocês aí, vocês iam prosperar. De repente podia até comprar um apartamento e ir embora morar em São Paulo. Ele diz: é, e depois vir tirar férias aqui. Que graça tem isso, né? E é exatamente essa a perspectiva da vida. Perceba, as pessoas correm atrás do T, e quando chega num certo ponto da vida, diz: rapaz, o melhor é ir para a vida simples do interior para desfrutar do que tem. Engraçado, sair do interior da vida simples para ter um bocado de coisa e depois voltar para a vida simples. O que é prosperidade para você? Né? Paulo diz que se a gente tiver, em tudo que a gente tiver contentamento, tendo que comer e beber, irmãos, então estejamos contentes. Ele não está dizendo só para você ter o suficiente para comer e beber, não é isso que ele está dizendo, nem estar satisfeito com isso não. Mas você precisa ter contentamento com o que tem, desfrutar no que tem. Olha, eu conheço pessoas que infelizmente trabalhavam, ou trabalham, né, de uma maneira tão louca, frenética, desenfreada, trabalho, e já juntaram fortunas e não aproveitaram. E aí depois, né, e se vem um intempéries da vida, e se vem uma doença, e se vem uma crise no país que te faz perder tudo que tem e não desfrutou do que tinha, de que adiantou a vida inteira? O que é que se juntou com isso? Né? Eu costumo dizer, eu não ia falar disso aqui agora não, mas o Espírito está me levando a falar isso. Eu quero colocar 3 princípios para você de uma vida bem-sucedida, de uma vida de prosperidade. 3 coisas simples que você deveria fazer, que vai te manter protegido dentro de um âmbito de prosperidade que seja realmente saudável para a tua vida. Qual que é, pastor? Primeiro deles, seja fiel. Fiel àquele que te proporcionou a prosperidade. E a gente já sabe, se você conhece os pensamentos de Deus, você vai chegar lá. Ou seja, a prosperidade está ligada diretamente ao conhecimento da palavra de Deus. Então, vem de Deus. A prosperidade é relativa a Deus. Foi Deus que criou todas as coisas e é Ele que nos supre em tudo. Então, a primeira coisa dentro
do âmbito prosperidade é você ter fidelidade. De tudo que chegar nas tuas mãos, você se mostrar fiel ao Senhor, reconhecer, honrá-lo, dizendo: Pai, eu conheço que veio de ti. Não importa se você ganhou 12, claro que eu estou sendo bem exagerado aqui, só para você entender, mas não importa se você ganhou uma penca com 12 bananas, né? Ou 10 bananas, tire uma, consagre ao Senhor, né? Como primícia, como dízimo disso. Tem nada a ver com Deus, tem a ver com você, com a tua gratidão, tem a ver com o reconhecimento. Sabe, pastor, eu ganhei 10 bananas, não tenho para quem dar. Bota ali na natureza para um bicho comer e diz assim: Pai, eu não sei como te entregar isso, mas eu quero colocar aqui, em gratidão a ti, reconhecimento de que isso veio de ti. Então a primeira coisa é essa, a fidelidade a Deus. Nunca corte esse princípio. Primeira coisa é reconhecer que foi Deus. A primeira coisa que se deveria fazer na vida, em tudo, até na hora do acordar: Pai, obrigado porque o acordar pertence a ti. Pai, obrigado porque o falar pertence a ti. Pai, obrigado porque cada palavra que sai da minha boca pertence a ti. Pai, obrigado porque a vida pertence a ti. Gente, a gente não consegue produzir nada de nós mesmos, não. Nenhum de nós providenciou a própria vida, nenhum de nós providenciou o próprio ser, nenhum de nós comprou as próprias fraldas, não. Tudo provém de Deus. Então a primeira coisa, irmãos, é essencialmente, não tem, olha, e eu vou dizer, é o que mais o diabo bate contra isso nas redes sociais, na internet, é dizendo que você não precisa reconhecer que foi Deus. Isso é mentira. Isso é uma mentira descarada, deslavada do diabo. O primeiro é reconhecer que tudo provém de Deus, é por isso que ele diz: tem que ser a primeira parte, né? Honre ao Senhor com seus bens e com a primícia, a primeira parte de toda a tua renda. O que é que ele está dizendo? Primeira coisa, antes de qualquer coisa, é ser grato a Deus, reconhecendo que foi Ele. Esse é o primeiro ponto, antes de qualquer coisa. Segundo ponto: se credes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Desfrute do que você conquistou. Primeiro é para Deus, segundo é para ti, para tua casa, para tua família. Então de que adianta você até é fiel nos dízimos, está trabalhando, mas não usufrui, né? Vive com um carro velho cair nos pedaços, porque tem medo de gastar o dinheiro que está na poupança para comprar um carro melhor. E deixa eu te dizer, se Jesus voltar amanhã, o que é que vai ser teu dinheiro na poupança? Sabe, Deus não quer que você fique guardando em celeiros sem que Ele te dê ordens ou direções, como Ele fez com José. Ele quer que você desfrute do melhor da terra, que você coma o melhor da terra. Se você crer, se você me ouvir e me obedecer, você vai comer do melhor da terra. Então desfrute. Sabe, dê o melhor para sua casa, dê o melhor para sua família, não prive sua família de nada, não deixe de tirar férias todos os anos, não deixe de ensinar, não deixe de dar aos seus filhos uma base de subsistência que seja realmente boa, né? Esse é o segundo ponto. Desfrute de tudo que tem, coma do melhor da terra, não se prive para guardar dinheiro. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu conheço uma pessoa, um amigo, que ele deixava de comer bem para guardar em poupança, porque ele tinha no conceito dele que tinha que ter com a formiga. Pelo amor de Deus, a formiga ela corta no verão, para no inverno ela não pode sair, né? É óbvio, existem tempos que Deus vai dizer: guarde, porque vai chegar um tempo aí difícil que você não vai nem conseguir comprar. Beleza, você tem uma direção de Deus específica, mas do contrário, irmão, não é para você ficar guardando nada. Vai comer o que tu tem, poxa. Vai desfrutar, de que adianta, né? Mas o povo é tão miserável que ele nem compra, né? Ele nem desfruta do que tem e vive falando mal de quem faz, né? Basta alguém comprar um carro novo. Você quer ver uma coisa? Tem gente que só me acompanha para falar mal. Eu sei, eu não tô nem aí não. Para isso também não. Tô nem aí porque os outros falam não. Mas graças a Deus houve uma oportunidade, eu troquei meu carro nesses dias aí, por uma oportunidade. Surgiu uma oportunidade, uma janela de oportunidade. Eu disse: vou trocar meu carro. Aí já vem alguém dizer: mas rapaz, no meio da quarentena ele tá trocando de carro. E é de sua conta se eu tô trocando de carro? Vai cuidar da tua vida, rapaz. É por isso que você não cresce. É porque você só tá de olho no que os outros fazem, rapaz. Entendeu? Então o primeiro ponto: seja fiel ao Senhor. Reconheça que tudo vem dele. E essa é a única forma de você fazer isso, é honrando ao Senhor. Não existe outra forma, não invente outra, porque a Bíblia não tem. Honre ao Senhor com seus bens, com as primícias, toda a sua renda. Essa é a forma de você reconhecer que tudo vem dele. Segundo, desfrute de tudo que você tem. Coma o melhor dessa terra. Desfrute, coma. Coma do melhor dessa terra, né? Viva uma vida boa para você e para sua família. Aleluia.
E terceiro ponto, pastor, seja generoso. Não existe prosperidade se você tem dinheiro e vê alguém passando fome. Esse é o terceiro ponto. Seja generoso. Seja generoso. Não existe prosperidade se você está com a barriga cheia, tem dinheiro sobrando e está vendo gente passando fome. Seja alguém generoso. E eu vou dizer, generosidade não se demonstra apenas com ofertas em dinheiro, não. Generosidade é atitude do coração, né? Generosidade é você ter um coração gigante. Eu vou dizer, eu conheço muita gente generosa, mas igual a minha esposa, eu vou te dizer, viu? É claro que eu conheço mais gente generosa, inclusive pessoas que estão nos assistindo aqui, que tem o coração dado a Deus, entregue a Deus. Se Deus só faz, não está nem aí. Não se apega a dinheiro, não se apega a nada. Eu estou te falando em um âmbito mais fechado. Você chega na nossa casa a hora que você quiser. Sempre vai ter um prato a mais na mesa. Sempre vai ter Olha, eu conheço uma pessoa também, que minha esposa se inspira inclusive muito nela. Você chega a hora que você quiser na casa dessa pessoa, a hora que você quiser. Você entra na sala, tem uma copa, né, de lanche, tá sempre a mesa posta. De manhã pro café, meio-dia pro almoço, de tarde pro café da tarde. A hora que você chega tem prosperidade, generosidade. Ninguém sai com fome. Ninguém que chega na casa dessa pessoa sai sem ter. Ela faz festa, ela não pensa só nela, tá pensando em todo mundo, né? Então isso é generosidade, é você estar aberto, ter um coração sensível, né? Aleluia. Então essa generosidade tem que estar presente. Então esses são os 3 princípios aí que vai te guardar, te manter e vai ser um padrão para você de prosperidade. Quais são eles? Vou dizer, o primeiro é você sempre honrar a Deus. Sempre honrar a Deus, sempre reconhecer que foi Deus, sempre saber que foi Ele, né? Nunca tirar isso da sua mente, nunca ache que foi a força do teu braço, nunca ache que foi a tua inteligência, nunca ache que foi o teu trabalho, nunca ache que foi a tua faculdade, a tua formação acadêmica, a tua inteligência, as tuas ideias. Enquanto você achar que foi você, no dia que você tiver um problema, você não tem por onde sair. Mas reconheça que foi Deus, reconheça que foi Deus. Na tua cabeça você ainda acha que foi você, né? Não é? Foi a tua inteligência, né? Foi o quanto que você estudou, não foi? É por isso que às vezes chega um momento que você se perde, porque você é falível. Você é limitado, mas quando é Deus, irmão, não tem limites, né? Quando a gente acha que é a gente é limitado. Vai chegar em certas circunstâncias que a gente não tem o que fazer. Mas quando eu sei que é Deus, qual é a circunstância que Deus não pode fazer? Então, primeiro ponto, reconheça que foi Deus. Em tudo, reconheça que foi Deus. Segundo ponto, usufrua com a sua casa. Desfrute do que você conquistou diariamente, né? Viva cada dia. Não fique nessa de eu só quero trabalhar para juntar. Aí um dia acaba, isso aí a ferrugem come, a traça destrói, o ladrão rouba, os impostos levam embora, a crise detona. Então viva diariamente, desfrute de tudo, do melhor dessa terra. Não vai acabar, relaxa. O mesmo Deus que te fez prosperar ontem vai fazer hoje, vai fazer amanhã. Desfrute de tudo que você conquistou hoje. Coma do melhor dessa terra. E terceiro ponto, tenha um coração generoso. Seja generoso. Seja alguém generoso. Sabe, tem pessoas que é assim, ela descobre uma promoção, ela diz, tá, não vou falar para ninguém, vou até esconder essas latinhas aqui atrás, para quando eu voltar semana que vem ainda ter. Isso é egoísmo, isso não é generosidade não. Né? Generosidade é quando você descobre algo bom e quer compartilhar com todo mundo, né? Rapaz, estou assistindo uma live, mas não conto para ninguém, só eu assisto. Isso é egoísmo, né? Generosidade é quando você sabe que isso está sendo bom para você e você compartilha. De repente você não tem como compartilhar dinheiro hoje, mas você tem como compartilhar uma live como essa que vai abençoar a vida das pessoas. Mas até nisso as pessoas são egoístas, são preguiçosas e não fazem. Treina! Ei, isso é treinável. Treina a tua generosidade. O que te custa? Treina a tua generosidade. Generosidade é treinável. Treina a tua generosidade. Aleluia. Eu quero te mostrar que prosperidade é relativa, né? Relativa. E é muito mais, o conceito de prosperidade está muito mais ligado ao ser e estar do que ao ter. Né? Veja, Gênesis 39, verso 1 diz assim. Gênesis 39, verso 1 diz: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou como escravo dos ismaelitas que tinham levado para lá. Veja, José agora era escravo. José era escravo.
foi vendido pelos ismaelitas para Potifar, que era comandante da guarda de Faraó. O Senhor então era com José. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Ele era escravo, mas o Senhor era com ele e ele era próspero. Escravo próspero. Tem base. Veja, vamos pegar aqui. Tem gente que acha que só vai ser próspero se ele tiver o próprio negócio. Deixa eu te dizer uma coisa. De repente você, como funcionário, pode ser mais próspero do que muitos empresários. Basta que você tenha consciência de que o Senhor é contigo. Né? Veja. Vendo Potifar que o Senhor era com José, e que tudo o que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que ele tinha. E desde que o fizera mordomo em sua casa e sobre tudo que ele tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa quanto no campo, porque Potifar o tinha confiado às suas mãos, às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso e de porte e de aparência. Veja que legal. José era escravo, o Senhor era com ele e se tornou homem próspero. A sua atitude na casa do seu Senhor, a sua atitude, o seu comportamento demonstrava que o Senhor era com ele. Para aqui um pouquinho, você que trabalha, que é empregado, as pessoas da tua empresa onde você trabalha te veem como filho de Deus ou como um crente chato? Hã? Me diga. Como é que você é visto no seu trabalho? Eu acho engraçado o crente dizendo, é porque eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Perseguido por quê? Só porque eu estava no Facebook, só porque eu estava no Instagram, só porque eu estava no WhatsApp. Ei, se você trabalha, recebe pelo trabalho que faz e está ficando nas redes sociais, você está roubando. É. Você não recebe para ficar no Facebook não, nem no Instagram não. Você recebe para trabalhar 8 horas por dia. Se você tivesse consciência de que Deus estava com você, você não estava fazendo isso. Agora veja, esse rapaz era escravo. Escravo. E a Bíblia diz que Deus era com ele. E aí ele não só era abençoado, como ele começou a abençoar o emprego dele, a empresa dele, por causa de amor a ele. Veja a importância que você, crente, tem dentro de uma empresa. Independente da tua posição. Veja a importância que você tem. A tua empresa, a empresa que você trabalha, está prosperando ou você está detonando a tua empresa, que é o ganha-pão? Tem gente que trabalha numa empresa e vive detonando a empresa, que é o ganha-pão dela. Você devia abençoar, porque você é crente. Lê de novo o texto. Bota aí de novo, Camila, por favor. Gênesis 39, verso 7. Aliás, verso 1. E deixa aí marcado, para que as pessoas leiam esse texto pelo menos umas 10 vezes. Principalmente aqueles que trabalham, que são empregados. Ah, mas é porque se eu fosse para outra empresa ia ser melhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é a empresa que faz você não, é você que faz a empresa. Não é o lugar que você está, meu irmão, é com quem você está. O Senhor era com José e ele veio ser homem próspero. Não é porque ele estava na casa de Potifar, não é, é porque Deus era com ele. Deixa eu te dizer, Deus não é contigo não. Claro que é contigo. Então você pode vir a ser homem próspero em qualquer lugar que você esteja. Desde que você tenha consciência de que Deus é contigo. Gênesis 39, agora verso 20. Gênesis 39, 20. Por causa de uma calúnia, José agora foi acusado injustamente. E a Bíblia diz, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Veja, o cara era lá na casa do cara, estava sendo mordomo, próspero, e agora foi acusado injustamente, foi parar na cadeia. Né? O Senhor, porém, era com José. Na cadeia, ele foi para a cadeia, o Senhor era com ele na cadeia. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às suas mãos
todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia prosperava. Rapaz, o cara estava na cadeia, o Senhor era com ele, o seu comportamento trouxe luz a quem ele era. O carcereiro, ou o chefe, ou o diretor da cadeia botou ele como responsável, preso responsável, ó. Pensa num negócio, só Deus para fazer um negócio desse mesmo. E a Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava, dentro da cadeia. Aleluia. Gênesis 41, 37. Gênesis 41, 37. Veja, na cadeia, ele conheceu dois homens, um padeiro e um copeiro. Um padeiro e um copeiro. Esses homens tiveram sonhos. Contaram para José. Deus era com ele. E ele trouxe revelação aos sonhos. E a revelação dizia a respeito de que um desses homens ia morrer e o outro ia estar ao lado do rei. E de fato foi assim. O padeiro morreu e o copeiro foi posto ao lado do rei. José disse a ele, cara, agora quando tu estiver lá do lado do rei, tu se lembra de mim, bicho. Eu tô aqui na cadeia, velho. Passaram anos, ó. Anos. O cara esqueceu de José. Aí talvez Deus fez uma promessa para você e tem anos que não se cumpre e você está murmurando. José estava na cadeia esperando. Vamos raciocinar algo. Se o copeiro tivesse saído e ido lá para o rei, chegar lá e disse, rei, eu queria lhe pedir mercê aqui diante de alguém. Tem um rapaz lá na cadeia chamado José. Talvez o rei tivesse promovido o copeiro e José tivesse sido copeiro do rei. Né? Talvez tivesse sido assim. Por causa da sua impaciência. Mas ele esperou no Senhor, ficou lá. Disse, tá bom, eu estou com o Senhor, tá bom. Passaram-se anos. Aí o rei é que teve um sonho. E chegou pro copeiro e disse, rapaz, eu tive um sonho, ninguém consegue adivinhar esse sonho. Ele disse, eu conheço um rapaz lá na cadeia que revela sonho. Veja, anos já tinham se passado. Aí chamem José então. Aí chamaram José. Aí, José vem e traz a revelação do sonho do rei. E aí diz assim, 41, 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E aí disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disso, disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo constituir sobre toda a terra do Egito. Veja. Esse rapaz que era escravo, né, tinha sonhos de Deus, tinha um coração voltado para Deus, um posicionamento em Deus, reconhecia que Deus era com ele. E não importa aonde ele estivesse, Deus era com ele e ele era próspero. Então veja que prosperidade não tem a ver com ter. Esse menino era escravo, era próspero. Ele era prisioneiro, ele era próspero. E agora ele está ao lado do rei, ele era próspero. Ele não muda de acordo com o que ele tem. Ele continuava com o mesmo coração. É tanto que a prosperidade dele, ao chegar ao lado do rei, a primeira coisa que ele teve que fazer foi beneficiar a família. Sabe de uma coisa? Tem gente que tem prosperidade, tem tudo, mas a família vive largada. Eu sou grato a Deus por pessoas que eu conheço que não desamparam os seus. Nem a sua família de sangue, nem a sua família da fé. Né? Que graça tem. Deixa eu te dizer uma coisa, eu conheço pessoas que já entraram em depressão, em angústias. Por quê? Porque eles tinham muito dinheiro e receberam uma palavra que liberta de quem não tinha dinheiro. E começaram a perceber o quanto que as pessoas que não tinham eram mais ricas do que eles. Né? Porque a riqueza é conhecer os pensamentos de Deus. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Tem gente que é tão miserável, tão pobre, que tudo que eles têm é dinheiro. Né? E deixa eu te dizer, dinheiro não é tudo, meu irmão. Faz parte e é importante. O dinheiro é uma excelente ferramenta nas mãos daquele que é generoso. O dinheiro é uma grande ferramenta na mão daquele que não tem apego a ele.
E Deus vai conceder cada vez mais àqueles que forem liberais, que o dinheiro não se torne sobre eles um rei, né? Louvado seja o nome de Jesus. Veja, eu quero contar uma última história que está em Marcos capítulo 10, verso 17, que diz assim. Marcos capítulo 10, verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-lhe os olhos, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, entristecido com isso, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Veja que pobreza de espírito. Você está diante de Jesus, ter a oportunidade de se tornar um discípulo pessoal de Jesus, e se entristecer porque está preso à riqueza, ao dinheiro. Veja, esse rapaz, ele tinha um coração, né, apesar de preso ao dinheiro, interessado em querer conhecer as coisas de Deus, né? Ele dizia: eu tenho aprendido essas coisas desde o início, mas não é só pegar isso, é largar outras, sabe? Tem hora que você tem que largar uma coisa para pegar outra. A gente quer agregar, né? Não, eu quero o conhecimento de Deus, eu quero muito, mas eu não quero desapegar também ao meu dinheiro, não. Veja, Jesus nunca teria mandado esse rapaz vender o que ele tem para entregar. Essa não era a ideia. Entenda, não era a ideia. Jesus só estava apontando para ele onde estava a prisão. É só isso. Se quando Jesus disse: tu conheces os mandamentos, ele disse: então tá bom, Senhor, glória a Deus, eu vou ficar com os mandamentos, está tudo certo. Jesus, a princípio, não mandou ele vender nada. Ele é que disse: não, eu já fiz isso. Tem mais alguma coisa aí que eu possa fazer? Tem mais algo? Eu quero ser o super crente. Tem mais algo? Essas coisas é bobagem, isso aí eu já faço. Quero saber o que é que tem mais para me fazer. Eu quero saber se tem algo maior. Eu quero fazer algo, sabe, mais importante. Jesus disse: não, tá bom, vende o que tu tem, dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que ele se entristeceu, né? Ficou triste, foi embora. Veja, se a gente quiser realmente viver uma vida plena, a gente vai ter que aprender a largar umas coisas e pegar outras, né? E não significa muitas vezes vender o que tem, não, mas abrir mão no coração, né? Estar disponível a Deus, não estar preso, não estar amarrado a essas coisas naturais, não colocar nada disso acima do próprio Deus. Esse rapaz botou suas posses acima de Deus, né? Essa é que é a questão. E a gente não pode viver de tal maneira, né? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Pedro, tem perguntas aí, Pedro? Fala comigo aí, para que a gente possa responder, né? Temos ainda 8 minutinhos aí. Pelo menos uma perguntinha tem. Vai lá, abre a caixa. Tá aí. Quando eu recebo uma inspiração boa, tenho certeza que veio de Deus. Por que muitos não aceitam? Porque falta-lhe intimidade, né? Conhecimento. Veja só, quem convive comigo bem de perto, né? Ontem mesmo eu acordei pela manhã e estava orando um pouco, meditando um pouco, e me veio um casal da nossa igreja no meu coração. Eu abri as redes sociais, encontrei-os e mandei uma mensagem para ambos, né? E essa mensagem era uma mensagem inspiracional. E de imediato eles me responderam: me ajuda aí, pastor, eu quero receber tudo dessa mensagem, eu quero entender tudo que o senhor falou aqui. Interessados. E eu falei, depois eles me mandaram outra mensagem me agradecendo. E eles pegaram aquilo. Mas por quê? Porque a gente tem intimidade e eles sabem, né, que graças a Deus, Deus tem sido favorável comigo, e as palavras que têm saído da minha boca têm saído realmente carregadas de sabedoria. E eles, por causa dessa intimidade, pegaram aquilo com toda a força. Mas se qualquer outra pessoa mandasse aquela mensagem para eles, talvez eles não pegassem com a mesma ênfase. Então veja, a ênfase que eu dou à mensagem, ou à inspiração, depende da fonte, que eu confio ou não confio, que eu conheço ou não conheço, que eu acredito ou não acredito. Então, como eu não acredito muito em inspiração, ou muitas pessoas não acreditam, não é eu, estou falando a pessoa, né? Não acredita em inspirações, não tem essa intimidade com a inspiração e com Deus, acaba não dando crédito. Eu costumo dizer o seguinte:
Tem pessoas que chegam e dizem assim, pastor, Deus falou comigo, me deu uma ideia aí para abrir uma empresa assim, 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 ou para fazer um negócio assim, assim, assim. E eu digo, e aí? Ele diz, não, estou orando. Eu digo, tá orando para quê, cara? Você está orando para quê? Veja que interessante. Se Deus fala com você, faz isso, e você vai orar, se Deus disse isso para mim, faz isso, e eu vou orar, eu estou dando tempo, desde que Deus me falou o que tinha que ser feito. E cada minuto que passar, desde que Deus falou, eu não estou dando oportunidade para Deus. Eu estou dando oportunidade para o diabo de me convencer que não foi Deus. Então, eu, Marcelo, sou rápido. Se Deus me deu uma direção, eu sou rápido. Se Deus falar comigo, continue as lives todos os dias, mesmo depois da quarentena, eu não vou orar não. Eu vou, na hora, responder a Deus. Porque eu conheço Deus, eu conheço a voz de Deus. E eu sei quando Deus traz, porque eu conheço a palavra. Agora, se viesse uma inspiração dizendo, mate alguém, não é Deus. Deus não manda matar ninguém, ué. Quando eu sei que é Deus, irmão, eu sou rápido em obedecer. E aí é que está o segredo do sucesso. É a velocidade com que você aceita. Mas eu tenho dúvida se é Deus ou se não é Deus. Basta você conhecer a palavra. Ué, você julga pela palavra e pelo Espírito. Né? Se alguém, se vem uma direção, dê uma oferta para alguém. Eu vou dizer que foi o diabo veio para roubar, matar e destruir. Não veio para dar. Né? Agora, se disser, ei, rouba alguém. Eu vou dizer que foi Deus? Não, porque o diabo é que veio para roubar, matar e destruir. Então quem conhece a palavra não tem dúvida da direção. Né? A questão é se você conhece ou não conhece a palavra, se você está ou não está cheio do Espírito. Essa aqui é a questão. Vamos para a próxima. Qual a diferença na colheita para o dízimo e oferta? Veja, as pessoas costumam dizer o seguinte, que se você quiser colher e prosperar, você tem que ser dizimista e ofertante. Veja, não é esse o princípio da prosperidade não, gente. Tira isso da tua cabeça. A gente está vivendo em graça. Nós estamos na graça. E a graça não depende do que eu faço, depende do que Deus faz. Se eu faço algo para merecer outra coisa, já não é graça. Né? Quando alguém recebe um presente, é graça. Mas quando alguém trabalha e recebe um salário, não é graça. Né? É salário. Então veja, se eu preciso ser dizimista para Deus me prosperar, se eu preciso fazer algo, trabalhar com o meu dízimo para Deus me prosperar, isso não é graça. Isso é lei. Né? Veja, o dízimo não significa dar para receber, não. O dízimo é dar porque já recebeu. Honre ao Senhor. Honra é reconhecimento de que algo foi feito. Quando eu dou o dízimo, eu estou reconhecendo que Deus já me deu. Agora, por que a Bíblia diz que isso vai fazer transbordar os meus celeiros, encher de vinho os meus lagares e encher de vinho os meus celeiros? Encher os meus celeiros e transbordar de vinho os meus lagares. Porque quando eu reconheço que é Deus, eu tenho um coração de fidelidade e generosidade. Quando Deus vai chegar nas minhas mãos e eu reconhecendo, entrego em honra, Deus diz, cara, eu posso confiar nele e posso dar cada vez mais. Então isso só vai se multiplicando. Né? Você não corta o fluxo da bênção. Agora, quando Deus te dar algo e você retém, Deus diz, cara, o que eu estou dando, ele está retendo, eu não vou dar mais não. Não faz sentido. Está guardando. Né? Se o próprio Deus condena a retenção de bens, né, como objetivo de riqueza, por que ele vai dar a quem não dá? Não vai não, entendeu? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, dízimo não é para você colher. Dízimo, ele está diretamente ligado à gratidão no coração, a reconhecimento. Vamos na última aí, Pedro, por favor. A prosperidade pode encantar a alma humana e nos tirar o foco do propósito de Deus? Na verdade, a prosperidade está diretamente ligada ao propósito, né? Eu costumo dizer que prosperidade cumpre propósito. E é exatamente isso. Deus nunca criou riqueza. A gente vai ver isso nas próximas lives aí. Hoje à noite a gente tem uma próxima live poderosa e a gente vai entender isso, que Deus nunca criou riqueza, Deus criou recurso. Né? Riqueza é uma coisa, recurso é outra. Deus nunca criou riqueza, Deus criou recurso. A gente é que colocou no recurso o conceito de riqueza. Né? Eu sou rico. Isso é um conceito que Deus nunca teve. Deus colocou recurso. Então, para que é o recurso? Para cumprir o propósito. Então, se você pega, entendendo isso, você vai usar o propósito, você vai usar o recurso para cumprir o propósito. E não o propósito para adquirir recurso, né? Porque isso é o que encanta a mente humana, o que encanta a alma humana. É você achar que através do seu propósito você pode adquirir recurso.
Deixa eu te dar um exemplo prático disso. Se você é médico, para sair do âmbito ministerial, para você entender. Se você é médico, por exemplo, qual é o propósito do médico? É ganhar dinheiro? Não, é salvar vidas. Mas através de salvar vidas você pode ganhar dinheiro. Mas tem gente que usa a medicina para ganhar dinheiro. E aí ele não está nem aí, ele pode até matar as vidas. O importante é que ele ganhe dinheiro, né? Então veja, é uma inversão de valores. Você usa o recurso para estabelecer o propósito e não usar do propósito para adquirir recurso. Essa é que é a linha de pensamento. Tá bom? Um beijo no seu coração e a gente se encontra logo mais às 23 horas, nesse encontro marcado aqui. Todo dia tem live de 12 em 12 horas, 11 da manhã, 11 da noite, e você é meu convidado especial. Até lá!